Muito bom dia, graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui juntos para mais um dia aprendermos da palavra de Deus, aprendermos como é que a Bíblia nos garante uma vida melhor, como é que a Bíblia pode interferir, modificar e nos ajudar no cotidiano das nossas vidas, né? Hoje, dia 1º de julho de 2024, primeiro dia do segundo semestre, o primeiro semestre já se foi, o ano já chegou no meio, e é sempre um motivo bom para nós pararmos um pouco, respirar fundo e analisarmos, né, o que realmente nós estamos fazendo da nossa vida, como é que a nossa vida está. Eu sempre falo, né, quando chega nesse limiar, nessa data que é limiar entre dois semestres, eu sempre costumo dar aquele choque, né? No dia 31 de dezembro para o dia 1º, normalmente você, eu, muitas pessoas fazem planos, projetos, e aí, como é que está esse projeto, como é que está os planos, está seguindo direitinho, está cumprindo, vai chegar lá, se vai, ótimo, se não vai, não tem problema ainda, né? Você ainda tem algum tempo ainda para conseguir resolver, é só acelerar um pouco mais o seu tempo. Hoje já mudamos o semestre, né? Nós viemos até aqui falando do livro de Provérbios, agora vamos falar um pouquinho de temas diversos dentro da palavra, mas aplicando normalmente a nossa vida, principalmente a vida profissional. E eu peguei esses dias, essas semanas, vamos falar um pouquinho de liderança, e sempre liderança, como é estar com pessoas, conversar com pessoas, liderar, conduzir pessoas. A gente tem um problema nesse meio de caminho, que é o problema da rejeição, né? E ao longo da minha carreira, tanto como gestor e também na parte de treinamento, eu já peguei muitas pessoas frustradas na vida porque acabou não dando certo a questão dele como líder, né? A pessoa começou a liderar algum projeto e foi rejeitado, e no meio do caminho aquilo travou a pessoa de um jeito que ele já não quer mais ter essa responsabilidade, já não quer mais seguir em frente com isso, porque ele acha que aquela experiência ruim foi decisiva para ele. Então nós vamos pegar essa semana, dedicar essa semana, talvez um pouco mais para frente, não sei, Deus é que sabe, mas falar um pouquinho de liderança. E eu quero, como a gente está falando de rejeição na liderança, eu vou começar com um dos textos mais fortes da Bíblia, que está lá no livro de 1º Samuel, né? Samuel, o último dos grandes juízes de Israel, antes de começar o tempo dos reis. Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, verso 7, tem um versículo que é a chave para todo líder. Todo líder, eu volto a dizer, a Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia é um manual de instrução para todo ser humano, indiferente de você acreditar em Deus ou se você não acreditar. A Bíblia é um manual de instrução que vai dar instruções claras sobre tudo o que acontece na vida. E aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, verso 7, ele vai dizer o seguinte: o Senhor disse a Samuel: ouve tudo, pois, quanto o povo lhe pede, porque não é a ti que tem rejeitado, antes tem rejeitado a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Então esse verso aqui é uma conversa que Deus tem com Samuel, no desespero de Samuel, né? Samuel vai diante de Deus desesperado, porque o povo se reúne diante de Samuel, apresentam as suas causas, e as causas que o povo apresenta são justas, né? O povo chega diante de Samuel, olha para Samuel e fala: olha, Samuel, você está ficando velho, você já está chegando no final dos seus dias, os seus filhos não andaram segundo os seus caminhos, ou seja, seus filhos não são tão bons como você é, seus filhos não têm a mesma liderança, o mesmo carisma, o mesmo amor pelo povo que você tem, os seus filhos são totalmente diferentes, e então é o seguinte, nós vamos querer ser agora exatamente igual ao resto dos povos ao redor. Nós vamos querer ter um rei. E isso doeu para Samuel, porque Samuel entendia o propósito de Deus para o povo de Israel e sabia que Deus era o único, né? O primeiro mandamento da Torá, que é o livro sagrado do judaísmo, né? E que é a origem da Bíblia que nós conhecemos, ele diz, fala assim: eu sou o Senhor seu Deus, não terá outros deuses após mim. Então, desde o princípio, a fé judaica é baseada na confiança no Deus deles, né? O Deus que tirou da terra do Egito, o Deus que colocou eles na terra que mana leite e mel. Então, essa confiança em Deus era essencial
para a existência e subsistência do povo de Israel. Mas o povo ali resolveu abrir mão. E Samuel começa a ficar triste, chorar, porque ele percebe que ele, como líder, falhou. Ele, como líder, não criou um sucessor, que é um assunto que nós vamos conversar um outro dia. Talvez amanhã, eu quero ver se eu consigo pegar uma ponte nesse mesmo verso aí e dar sequência nessa questão da sucessão. Mas Samuel começou a se entristecer, entristeceu muito. E ele ali, nessa tristeza dele, ele começa a clamar a Deus, clamar ao Senhor, e o Senhor dá essa resposta para ele. Fala assim: olha, Samuel, faz tudo que o povo está dizendo. Eles querem um rei, você dá um rei para eles, não tem problema nenhum. E não precisa ficar triste com essa questão da rejeição, porque não é você que ele está rejeitando, quem está rejeitando sou eu. E aqui o que eu quero pegar aqui para trazer para nós que estamos na liderança, nós que somos líderes, que conduzimos pessoas, você pode ter certeza, se Deus, o Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, Criador de tudo, o Deus que é o Deus poderoso, e olha assim, que a gente lembrar no tempo que estamos falando aqui, o tempo bíblico, como é que eu posso dizer assim, as evidências, né, de Deus, como é que Deus fez até chegar ali, quantos livramentos, quantas manifestações de poder, quantas coisas que Deus fez pelas mãos do povo de Israel, um povo pequeno que entrou numa terra, conduziu. Então os povos sabiam quem era Deus, eles viam milagres, viam prodígios, sabiam exatamente que era Deus. Deus não era simplesmente, vamos falar assim, uma invenção escrita num livro chamado Bíblia. Para eles é bem diferente, né? Eu até entendo quando eu vejo alguma pessoa que é incrédula, que é ateu, porque ele só conhece Deus o que está escrito nas linhas, que qualquer um pode ter escrito, pode ser um personagem de ficção, assim como a gente vê nos filmes, né? Personagens que são criados, ou Superman, Thor, por aí vai, sei lá quantos outros, Batman e por aí vai, mas ali para o povo de Israel não era simplesmente um texto fictício escrito por alguém que eles não conheciam, eram ensinamentos que foram passados de pai para filho, de pessoas que viram. Ali tinham pessoas que os seus bisavós viram as muralhas de Jericó cair. Ali tinham pessoas que seus bisavós viram os gigantes sendo tombados. Ali tinham pessoas que viram Deus parar o sol e a lua e se reter ali para que o povo fosse vitorioso. Então era assim, era um povo que tinha experiências e conhecia bem quem era o Deus de Israel. E esse mesmo Deus Todo-Poderoso foi rejeitado em sua liderança. E aí, quando eu vejo esse texto, eu trago para a minha vida e penso, falo assim, bom, se Deus, que era todo-poderoso, que fez tudo, o possível e o impossível, foi rejeitado. Imagina eu. Quem sou eu, né? Quem sou eu perto do Deus Todo-Poderoso que foi rejeitado? Se ele foi rejeitado na liderança, presta atenção, se ele foi rejeitado na liderança, ele deixa bem claro, fala assim, olha, Samuel, não é a ti, não é a tua liderança que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a minha liderança. Então, assim, se Deus foi rejeitado na liderança, quem dirá eu e você? Então, nós temos que ter preparo psicológico, um preparo emocional para poder trabalhar com essas rejeições, com essas pessoas que vão passar pelos nossos caminhos, que vão rejeitar, que vão questionar a nossa liderança. Porque se isso aconteceu com Deus, imagina conosco. Então nós precisamos ter essa convicção em nossas vidas, fazer uma liderança forte, uma liderança efetiva, mas nunca criar a falsa emoção de que nós, porque nós fazemos o nosso melhor, porque nós procuramos o melhor para a nossa equipe, que nós fazemos e acontecemos dentro do patamar, que nós não seremos rejeitados. Vão ser rejeitados, sim. Eu gosto sempre de colocar um exemplo, eu falo que às vezes a gente tem um detalhe, isso é uma coisa que atualmente as empresas, pelo menos as grandes empresas, têm trabalhado muito nisso, que os líderes da minha época, o pessoal que estão aí no cinquentão, nós sofremos muito isso, nós demos a vida por empresas, muitas pessoas não viram os filhos crescer, não tiveram relacionamento com seus filhos, com seus cônjuges, porque dedicaram a vida na liderança de determinadas empresas e passado algum tempo a própria empresa rejeitou essa liderança deles. Eu lembro de um grande amigo que trabalhou numa grande indústria lá no Brasil, era premiado, ele foi vendedor premiado durante muito tempo,
recebia prêmios quase todos os anos, ele era tido como o melhor vendedor da empresa, e de repente a empresa desligou ele simplesmente porque ele já estava velho e ele não se adequava em fazer relatórios na internet, no computador. Ele era do tempo ainda de tirar pedido no papel, de fazer as coisas no papel, e ali passou, mudou-se a empresa se adequou. É claro, ele poderia ter se esforçado mais, ele poderia ter se adequado àquelas novas necessidades, mas ele se, assim, que é um erro também, é claro, ele se firmou naquela situação. Pô, eu sou o melhor, ninguém pode tocar porque eu faço, eu aconteço, e acabou que foi dispensado da empresa porque não preenchia relatórios. Ele não fazia uso da informática, então eles passavam comunicados por e-mail, ele não sabia usar e-mail, até sabia, né? Não gostava de usar. Na verdade, ele não gostava, tinha aversão às tecnologias, e acabou sendo dispensado daquela grande empresa pelo simples fato de ele não se adequar às necessidades da empresa. Então, assim, todo o histórico dele para trás, tudo aquilo que ele fez, o quanto que ele fez aquela empresa crescer, o quanto ele colocou aquela empresa no topo das marcas no Brasil, não valeu de nada. Ninguém lembra. Eu tive um líder que eu nunca esqueço, eu devo muito da minha capacidade, vamos falar assim, da minha capacidade profissional para ele. Era uma pessoa muito dura, mas me fez aprender muitas coisas. Me fez muitas coisas mesmo. E assim, eu era muito jovem nessa época, eu tinha 17 para 18 anos. Foi meu primeiro cargo de gestão, eu era subgerente de uma multinacional. E quando eu fui promovido, né, eu saí da parte da administrativa e fui passado para subgerente, eu trabalhava diretamente com esse diretor e ele me ensinou muitas coisas. E ele sempre dizia que 99 coisas certas que você fizer, ninguém vai importar. Porque é certo, você tem que fazer mesmo. Agora, uma errada que você fizer, vai marcar para sempre. Vai passar anos e anos, alguém vai bater naquela uma errada que você fez. As 99 certas, ninguém está nem aí para ela. Ninguém está nem aí para ela. Então a gente tem que ter essa consciência de que ser líder, estamos sujeitos a isso, estamos sujeitos à pedrada, estamos sujeitos à rejeição, estamos sujeitos à negatividade, estamos sujeitos a tudo. E nós temos que lembrar sempre o seguinte, conforme diz esse texto: se o povo rejeitou Deus, quem dirá rejeitar a mim e a você? Tá? Então o meu conselho para hoje, para esse início de semestre, é esse: faça o melhor que você puder com aquilo que você tem, para que você tenha a condição melhor e possa fazer mais e melhor. E não se esqueça, não se esqueça nunca, jamais, que se rejeitaram o Deus Todo-Poderoso, vão rejeitar você também. Então não deixa que isso abale a sua vida, que isso abale a sua carreira. Levanta a cabeça, segue em frente e toca a sua vida. Porque certamente, mas pode ter certeza, certamente, os que te rejeitaram aqui vão rejeitar outras pessoas e outras, porque o problema nem sempre está em você, o problema está em outros, mas nós temos sempre que fazer aquela reflexão, nós vamos falar sobre isso também, mais para frente. Nós temos que ver as falhas e estudar aquilo ali, modificar a nossa vida, mas nós temos que ter sempre essa certeza, que se rejeitaram a Deus, vão rejeitar a gente também. Nós não somos imunes a essa rejeição. Então não deixa que isso te afete de uma forma negativa, que isso venha afetar a sua vida de uma forma negativa. Antes, faça com que cada rejeição seja positiva na sua vida. Use a rejeição para você crescer mais ainda. Pegue naqueles pontos: por que estão me rejeitando? Por causa disso? Então eu vou melhorar um pouco mais nisso. Mas não deixe isso te abalar de forma nenhuma, tá bem? Pessoal, um forte abraço, que Deus abençoe rica e poderosamente a vida de cada um de vocês, que esse semestre, esse segundo semestre do ano, essa segunda metade do ano, seja de muita força, seja de muita fé, que nós possamos vencer e colocar em prática tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós planilhamos para este ano, aquilo que nós não fizemos ainda, que nós coloquemos em prática, tá bem? Gente, um forte abraço, que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Vamos juntos orar. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, pela grandeza do teu nome, pelo teu poder e pela tua misericórdia. Te agradeço, Senhor, pelo primeiro semestre que passou, pelas dificuldades que enfrentamos, Senhor, pelas lutas, Senhor, pelas barreiras que rompemos, ó Pai. E te peço, ó Deus, que tu venha nos abençoar nesse segundo semestre,
Que as lutas, Senhor, as barreiras e as dificuldades que tivemos no primeiro semestre, Senhor, nos sirva de alicerce, nos sirva, Senhor, de escada, para que nós possamos subir, galgar mais e construir sobre essas dificuldades as nossas grandes vitórias. Que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, não somente hoje, Senhor, mas durante todos os dias da nossa vida. Essa é a minha oração, no nome e pelo mérito do Teu Filho amado, Senhor. Amém. Pessoal, um forte abraço. Faça desse dia, desse mês, desse semestre, o melhor na sua vida. Lembra, só depende de você. Até mais.